Olá pessoal, meu nome é Maria Gorete Abreu de Almeida, sou psicóloga clínica há 30 anos. Meu mestrado foi direcionado às crianças na faixa etária de 10 a 12 anos, o qual foi defendido o quanto a puberdade retrata a idade da humanidade. Em 1992, logo após a minha formação em psicologia, foi desenvolvida a minha técnica psicoterapia transcendental, através de uma percepção ou iluminação espiritual, a qual conduziu-me a modificar minha conduta em meu campo profissional. Doutora Maria Gorete, o que seria essa percepção ou iluminação espiritual? Na verdade, tudo começou na minha infância, diante de um sofrimento que ocorreu na minha família. Foi a morte do meu irmão Paulo José. Na noite anterior ao acidente, eu tive um sonho muito estranho. Neste sonho, a minha casa estava com muitas pessoas, o meu pai estava sentado conversando com um padre. Em cima da mesa da sala estava um caixão pequeno, com o corpo de uma criança. E eu sentia que naquele caixão estava um dos meus irmãos. Isto tudo estava acontecendo no meu sonho. No dia seguinte eu não comentei nada com a minha mãe sobre o sonho, até com medo dela ficar preocupada, mas eu comentei com uma vizinha que eu tinha tido um sonho assim muito grave e que eu estava muito preocupada e triste. E não estava entendendo o que significava aquele sonho. E ela tentou tranquilizar o meu coração. Ela dizia: não vai acontecer nada grave, foi só um sonho. Só que mais tarde, ainda naquele dia, por volta das 11 horas da manhã, o meu irmão Paulinho, Paulo José, chegou perto de mim e pediu para eu levantar da cama, porque eu estava triste, eu não conseguia levantar da cama. Foi uma situação muito estranha que eu vivi naquele dia. E ele disse que tinha uma surpresa para mim. Então eu fiquei com medo, porque ele tinha o hábito de fazer algumas brincadeiras e ele escondeu as mãozinhas, e eu tive medo que fosse uma cobra, porque um dia ele apareceu com uma cobra nos braços, mas não era assim uma cobra venenosa. Mas neste dia ele abriu as mãos e mostrou uma linda goiaba, que ele pegou na goiabeira, ele me deu um beijo todo feliz e saiu correndo. Foi a última vez que eu vi meu irmão com vida. Aproximadamente às 13 horas eu senti algo estranho dentro de mim e fui lá no quintal e fui conversar com a minha mãe. E exatamente naquele momento estava acontecendo o acidente. Minha mãe estava correndo, o barranco em que meus irmãos estavam brincando embaixo desabou. O meu irmão mais velho foi o primeiro a ser socorrido em estado de choque. A minha irmã Regina, na época, com 3 anos, ficou 6 meses em estado de coma. E infelizmente o último a ser retirado do local foi o Paulinho, já sem vida. Então, doutora Maria Gorete, podemos considerar, diante desta experiência, que a senhora é uma pessoa vidente? De certa forma, sim, no sentido que as premonições ou captações estão associadas a uma pessoa vidente. Porém, no meu caso, sendo criança, esta vidência trouxe muito mais perdas do que ganhos, porque toda criança precisa ter o lúdico, ela precisa brincar. É isto que se caracteriza uma infância saudável. Naquela época, muitas pessoas comentavam com a minha mãe que se eu não desenvolvesse esse dom, eu poderia adoecer gravemente. Inclusive, ela conheceu uma pessoa que dizia o quanto era necessário eu assumir alguns compromissos espirituais, ou seja, cumprir esta missão para chegar até os 20 anos de idade. Parecia que a minha evidência era uma situação ameaçadora. Porém, com a minha maturidade, o meu discernimento, eu resolvi buscar ajuda médica, psicológica, assim como muitos outros cursos, os quais contribuíram para o meu crescimento enquanto pessoa e, acima de tudo, desenvolver um trabalho como terapeuta holística.
Como foi sua experiência como terapeuta holística? Foi um momento histórico extremamente enriquecedor. Ali eu percebi o meu verdadeiro dom profissional, eu tive a consciência que eu nasci para acolher as pessoas. Eu não imaginava o quanto eu era capacitada para lidar sem nenhum julgamento com a dor das pessoas. Cada vez que eu atendia uma pessoa, eu me sentia mais fortalecida. Quando eu ouço alguém mencionar que é extremamente desgastante trabalhar diretamente com a dor das pessoas, eu não concordo, eu não compreendo muito isso, porque esta não é a minha realidade. Muito pelo contrário, eu aprendi muito e tive uma grande descoberta que, independente da aparência física, do status social e outros valores, internamente somos todos iguais. E neste sentido ficou claro que este é o meu verdadeiro dom profissional, compreender incondicionalmente a natureza humana. Então foi neste momento que a psicologia surgiu na sua vida? Sim, eu acredito que sim, porque eu não queria viver nenhuma situação de dominação. Eu não estava aceitando que ser vidente seria assumir um compromisso espiritual. E neste sentido eu estava em sintonia com a minha mãe, porque ela também não aceitava essa linha de pensamento. Através de um tratamento psicológico e com o meu trabalho enquanto terapeuta holística, eu conheci o meu verdadeiro poder pessoal e o meu dom pessoal. E compreendi que nós, seres humanos, temos o livre arbítrio de fazer nossas escolhas e não temer jamais as ameaças externas. Em que aspecto o mestrado contribuiu para a sua técnica psicoterapia transcendental? Através desta pesquisa, eu compreendi o quanto esta passagem de 10 a 12 anos, ou seja, a despedida da infância ou puberdade, seria significativa para a saúde mental na vida adulta. Com este estudo, eu também entendi a chegada da minha vidência nesta faixa etária, visto que os hormônios progesterona na menina e testosterona no menino promovem alteração no aparelho psíquico, como, por exemplo, alteração de consciência, mudança no comportamento, nos aspectos positivos ou negativos. Enfim, muitas doenças direcionadas aos transtornos mentais se iniciam na puberdade, assim como aspectos também extremamente positivos. Então a senhora está afirmando que sua vidência está relacionada à sua puberdade? Não estou excluindo este dom transcendental, mas enquanto cientista eu reconheço também que a influência hormonal que predomina nesta faixa etária contribui para a alteração psíquica e ou emocional da criança. Como nasceu a sua técnica, psicoterapia transcendental? Minha técnica surgiu logo no início do meu trabalho como psicóloga. Eu acordei sentindo uma iluminação muito intensa do meu lado esquerdo e de imediato visualizei esta luz como se estivesse ali ao meu lado, do meu lado esquerdo, como se fosse uma pessoa deitada ao meu lado. E a partir daquele momento tive umas sensações como se eu estivesse em estado de hipnose. Me preparei para ir para o consultório que ficava na frente da minha casa, tomei meu café da manhã, mas aquela energia luminosa continuava ao meu lado. Ela levantou-se e continuou caminhando ao meu lado. E eu senti uma profunda paz. Quando eu estava ali diante da minha primeira paciente, exatamente às 7 horas da manhã, eu percebi que ela estava muito mal. Mas eu senti também que aquela luz que estava próxima a mim aumentava cada vez mais. E naturalmente eu fui me guiando com aquela luz. Eu tive como se fosse sensação assim de proximidade com aquela luz. Eu pedi para a paciente deitar no divã, fechar os olhos, senti que as mãos dela deveriam ficar próximas ao seu coração. Resolvi colocar uma música que eu já admirava há muito tempo para ela ouvir. E seguindo essa luz intuitiva, eu resolvi fazer alguns toques no topo da cabeça dela, descendo até entre as sobrancelhas,
também na direção da sua garganta e seguindo naturalmente para o ponto mais próximo do seu coração. E esses movimentos, eles foram realizados naturalmente, espontaneamente. Também senti, naquele momento, uma necessidade de aumentar mais o volume daquela música. A minha intenção não era um relaxamento progressivo, era exatamente o oposto. O objetivo maior era escutar aquela música. E ali eu fui percebendo que a música tinha o poder de entrar dentro das nossas almas, porque ela também ficou em estado de hipnose. Eu experimentei essa energia ali subjetivamente, na forma de sentimentos e emoções, impulsos e instintos. As minhas atitudes foram de obediência, paciência e fé, as quais permaneceram conectadas comigo o tempo inteiro. Naquele momento também mantive meu coração tranquilo, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma ansiedade. Bom, em síntese, ela após este tratamento mencionou que estava muito bem, que ela não estava acreditando o quanto ela chegou com tanta dor, com tanto sofrimento, e após aquele tratamento ela já estava se sentindo mais aliviada, e ela mencionou que parecia ser um renascimento espiritual. Foi assim o meu primeiro atendimento com a técnica psicoterapia transcendental.